Caríssimos irmãos e irmãs, bendita e louvada seja a paixão do Redentor, que por nós sofreu martírio, morreu por nosso amor. Celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Sexta-feira Santa, o silêncio paira sobre a terra. O nosso Deus dá a sua vida. O nosso Deus oferece o seu Filho, que é Deus conosco, e Ele entrega toda a sua vida para a nossa salvação. A oração do dia de hoje nos diz assim, no início já da celebração: ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho. E assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Na morte do Senhor, cada um de nós tem a oportunidade de decidir-se por uma vida nova. O Senhor nos concede esta graça. Mas cabe a nós tomarmos a nossa decisão. Cabe a nós dizermos o nosso sim. Cabe a nós termos a coragem de acolhermos este amor tão grande que ofereceu tudo por nós, que ofereceu a sua vida, ofereceu aquilo que Ele tinha de melhor para estar conosco e permanecer ao nosso lado. A liturgia de hoje é uma liturgia silenciosa, mas que traz marcas bastante profundas. E os textos bíblicos, textos bastante conhecidos, nos quais eu gostaria de me dedicar mais à primeira e à segunda leitura. A leitura da Paixão, segundo João, nos narra toda esta entrega de Jesus, toda essa doação. Os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João nos narra, parte a parte, esta entrega e esta doação. E lá no final, quando o centurião ou quando o soldado romano fere o lado de Jesus, fere o seu lado aberto pela lança, ele olha e dá o testemunho da verdade, porque aquele lado aberto jorrou a vida, vai dizer João. O discípulo que ali estava viu que dali a vida se abriu, a vida jorrou. Da morte de Cristo, da sua paixão e morte, na sua paixão e morte, cada um de nós encontramos a vida. Deus nos ama a tal ponto de doar tudo por nós, oferecer tudo gratuitamente, simplesmente para dizer: está aí, que você possa acolher e transformar isso em vida na sua vida. As duas leituras que lemos antes do relato da paixão é um trecho do profeta Isaías, capítulo 53, verso 13, até o capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Eis o meu servo, ele será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Não sabemos com clareza de quem o profeta fala, se é de Israel ou se é de uma pessoa específica. Mas a partir da leitura do Novo Testamento, a partir da paixão e morte de Cristo, nós encontramos neste texto de Isaías a prefiguração do Filho de Deus. Ele que é o servo que vai ser elevado às alturas. Mas para ser elevado, ele vai ser aquele que ninguém consegue nem olhar de tão transfigurado que ele é. O relato de Isaías, nesses dois capítulos, meus irmãos e irmãs,
vai nos mostrando este servo desgastado, dilacerado, humilhado, porque carrega sobre si um peso muito grande. E este peso muito grande que ele carrega é o peso do nosso fechamento, da nossa arrogância, da nossa ira, do nosso ódio, da nossa soberba, que nos impede de dizer ao Senhor: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Que impediu Adão e Eva de reconhecer que a palavra do Senhor era mais importante que a palavra da serpente. O servo carrega sobre si o sofrimento de todo o povo. O servo carrega sobre si a dor, a tristeza, a amargura, a marca de todo um povo que se fecha ao projeto de Deus e abre-se a projetos egoístas, separados e que não produzem frutos. E ele carrega. Ele é humilhado por isso. Como vai dizer o verso 6, ouçam o verso 6. Todos nós, verso 6 do capítulo 53, todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ou seja, nós estávamos por aí errantes, sem saber para onde ir, sem saber que direção seguir. E aí o Senhor traz aquele que vai ser o grande sinal. Ele vai carregar sobre si a culpa de todos e vai expiar o pecado de todos. Deus age neste servo. Deus usa deste servo para fazer a sua vontade. Deus o conduz segundo a sua vontade. E o servo, porque confia no seu Deus, no seu Senhor, no seu Pai, se une a Ele para fazer com que a sua ação de paz aconteça no mundo. A relação do servo com Deus nessa leitura é uma relação muito bonita, porque ela vai se construindo, edificando, formando a tal ponto que estrutura num projeto de vida novo. E esse projeto de vida novo se concretiza na doação total de Cristo no alto daquela cruz. O profeta nos narra desta forma: aquele que é entregue, que é abandonado, mas ele não reclama. E por que ele não reclama? Porque ele sabe qual é a missão que lhe foi dada. E ele não se fecha a essa missão porque na sua relação com o Pai ele sabe que ele veio para resgatar, para dar a vida. Isaías nos diz que nós temos um servo do Senhor. Hebreus, que é a segunda leitura de hoje, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16 e o capítulo 5, de 7 a 9. Hebreus vai nos dizer que nós não temos um servo, mas nós temos um sumo sacerdote. Olha, ouçam o que nos diz o texto. Temos um sumo sacerdote, irmãos e irmãs, iminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Então, nós temos. Antes tínhamos um servo que carregou sobre si as nossas dores. Agora nós temos mais do que um servo, nós temos um sumo sacerdote. Ambos desempenham a mesma função. Diante do Senhor, eles clamam por nós. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Por isso que eu disse no início, é preciso tomar a decisão. O Cristo morre na cruz, o Cristo doa a sua vida na cruz. E eu confio nesta doação, acredito nesta ação de Deus, volto meu coração para isso, a minha fé, a minha retidão, ou prefiro continuar por aí vagando como um desgarrado, como uma ovelha perdida, que não reconheceu a voz do seu Senhor. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção no pecado.
Então, se nós achamos que Deus é que coloca o pecado sobre nós, que é Deus que nos faz sofrer, que é Deus que faz isso para nós, esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus já sofreu por nós através do seu Filho. Mas Ele quer somar-nos a este sofrimento, quer unir-se ao nosso sofrimento para dizer, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer para você que é possível vencer essa dor, essa tristeza, essa amargura, e tudo isso se vence com a decisão de se colocar no caminho do Senhor. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Ou seja, nos voltemos ao trono da graça. Hoje, nos voltemos à cruz do Senhor. Contemplemos essa cruz e nela descobramos não um morto, não um homem sofrido, mas aquele que abre para nós o caminho da vida, aquele que nos salva. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Ou seja, ele não fez da sua vida uma usurpação, uma soberba, não. Do mesmo jeito que o servo de Isaías carrega o sofrimento de todos aqueles que o humilham, que cospem sobre ele, que viram o rosto, o Cristo que venceu por nós, ele venceu também sofrendo. E aquilo que ele sofreu, ele sofre por obediência, porque o Senhor o enviou como o Cordeiro que expia, que abre para nós essa nova porta de vida. Que possamos, meus irmãos e irmãs, acolher esta salvação que o Senhor nos concedeu, a partir da obediência à sua palavra, ao seu projeto. Que possamos hoje, ao contemplar a cruz do Senhor, abrirmos a Ele os nossos corações e reconhecermos ali a vida que Ele nos deu. Que possamos, nesta obediência, neste amor, voltarmos a Ele toda a nossa vida e dizermos, sim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Me faz cada vez mais um homem e uma mulher decididos no seguimento do Senhor. Que meus olhos possam contemplar a sua dor e o seu sofrimento e que a minha fé possa se nutrir da sua vitória e do poder desta cruz que abre para nós o caminho de vida e derrota definitivamente toda a obra do mal. Que este dia seja para você um bonito dia de vida e de esperança. Deus te abençoe, te guarde e uma boa Semana Santa, uma boa Sexta-feira Santa para todos.